Olá! Hoje, a nossa conversa é sobre o que muitos consideram o verdadeiro objetivo final da inteligência artificial. Algo que vai muito, mas muito além dos chatbots que a gente usa no dia a dia. Nós vamos falar sobre a inteligência artificial geral, ou AGI. Ok. Para a gente entender bem o que é a AGI, vamos começar pela pergunta mais básica de todas. A gente já vê IAs escrevendo e-mails, criando imagens incríveis. Mas, olha, isso é só o começo. Toda essa tecnologia, na verdade, aponta para um objetivo muito mais ambicioso. E esse objetivo é a tal da inteligência artificial geral, AGI. Pensa num sistema que não é só um especialista numa única tarefa, tipo jogar xadrez ou identificar fotos. Não, é um sistema que consegue aprender, raciocinar e se adaptar a qualquer desafio cognitivo, basicamente do mesmo jeitinho que um ser humano faria. Então, o ponto-chave aqui é justamente essa diferença. A IA que a gente tem hoje, a IA restrita, funciona como uma ferramenta super especializada. Já a AGI seria, digamos, uma solucionadora de problemas universal. É como comparar uma calculadora com o cérebro do Einstein, sabe? A escala é outra. Mas, como é que a gente saberia que alcançou a AGI? O que exatamente estamos procurando? E mais importante, como é que se testa uma coisa dessas? É que a AGI não é só sobre processar dados numa velocidade absurda. Para ser considerada geral de verdade, uma IA precisaria dominar habilidades que são, bem, fundamentalmente humanas. Raciocinar, planejar o futuro, se comunicar e interagir com o mundo de forma totalmente flexível. O teste mais famoso, claro, é o teste de Turing. A ideia é bem simples, na verdade. Será que uma IA consegue conversar tão bem que uma pessoa não percebe que está falando com uma máquina? O problema é que hoje, muitos especialistas dizem que isso só testa a capacidade de enganar, não uma inteligência de verdade, uma compreensão genuína. E é por isso que surgiram outros testes bem mais práticos para medir essa inteligência no mundo real. Um deles é o teste do café. Parece bobagem, né? Mas pense em tudo o que se envolve. A máquina precisa entrar num lugar que não conhece, identificar objetos, entender como uma cafeteira funciona. É uma tarefa de uma complexidade gigantesca. Na mesma linha, tem o teste da IKEA, que desafia uma IA a juntar visão, raciocínio e ação física. Olha, quem já tentou montar o móvel em casa sabe que isso exige uma inteligência muito, mas muito prática. E tudo isso, claro, nos leva à grande pergunta. A pergunta que todo mundo está fazendo sobre os modelos de IA que temos hoje. E é aqui que a conversa fica realmente fascinante. Alguns especialistas acreditam que os modelos mais avançados, como o GPT-4, já estão mostrando os primeiríssimos sinais de AGI. Essa citação aí de pesquisadores da Microsoft, por exemplo, causou um debate enorme na comunidade de IA sobre o quão perto a gente realmente está. Só que prever quando a AGI vai chegar tem um longo histórico de erros. Décadas e décadas de previsões, quase sempre otimistas demais, mostram pra gente que esse caminho é muito mais imprevisível do que parece. E o cenário atual reflete bem essa confusão. Mesmo entre os maiores especialistas do mundo, não existe um consenso. Alguns acham que a AGI está a poucos anos de distância, enquanto outros jogam isso para décadas no futuro ou até dizem que nunca vai acontecer. A única certeza mesmo é que o ritmo do progresso está cada vez mais rápido. Com a chegada da AGI sendo vista como quase inevitável por muita gente, a gente precisa pensar nos dois futuros possíveis e totalmente opostos que ela pode criar. De um lado tem a promessa de que a AGI pode resolver alguns dos maiores desafios da humanidade, sabe? Desde a cura de doenças até o gerenciamento de crises globais e a criação de uma educação que seja, de fato, feita sob medida para cada pessoa. Só que esse mesmo poder todo traz riscos que a gente nunca viu antes. A gente está falando de desemprego em massa, sistemas de vigilância que sabem tudo sobre todos e até cenários onde a humanidade poderia perder o controle sobre uma inteligência muito superior à nossa. A preocupação é tão grande que muitos dos principais pesquisadores e líderes na indústria de IA soltaram alertas bem diretos. Eles defendem que a gente precisa lidar com esses riscos agora, com a mesma seriedade que a gente trata outras ameaças globais. Uma das preocupações mais imediatas é o baque na economia. Algumas estimativas sugerem que a grande maioria dos empregos, principalmente os de escritório, pode ser impactada pela IA. Isso mudaria completamente a forma como a gente entende o que é trabalho. Pensadores como Stephen Hawking já diziam que o resultado disso tudo vai depender de uma escolha nossa. Como vamos distribuir a riqueza imensa que a AGI pode gerar? É uma questão social e política, muito mais do que tecnológica. Então,
A gente se encontra num momento decisivo da história, encarando uma tecnologia com um poder que não tem comparação. O futuro que essa tecnologia vai criar não está escrito em pedra. As escolhas que a gente fizer hoje, sobre pesquisa, sobre segurança, sobre ética, é que vão definir se a AGI vai ser a nossa maior conquista ou o nosso último erro. Isso nos deixa com a pergunta final, a mais urgente de todas. A tecnologia avança numa velocidade impressionante, mas será que a nossa sabedoria para lidar com ela está acompanhando esse ritmo? A questão não é mais se a AGI vai chegar, mas sim, quando ela chegar, nós estaremos prontos?